vamos então começar aqui os nossos aniversariantes. Eu quero começar a fazer uma menção honrosa aqui para o nosso querido pastor Eduardo, que fala do aniversário dele 365 dias antes. Então, cadê o Badu? Tá, já saiu? Ah, está aqui. É. Então, o Badu vem aqui. Eu tenho 18 anos nessa igreja, né? Eu comecei nessa igreja quando a gente ainda era lá na escola, começou lá na igreja, na escolinha ali no recreio. E foi muito bom quando eu cheguei ali, eu já era oriundo da Igreja Batista, e eu fui muito bem recebido naquela igreja, e assim, o Badu foi um amigo, além de pastor, acima de tudo. E uma das coisas que você me falou, Badu, que eu nunca esqueci, é assim, Célio, eu posso não resolver os teus problemas, mas eu vou sempre te dar o meu ombro para você orar, isso e para você chorar. Então, isso, assim, marcou muito a minha vida, eu nunca esqueci. E eu quero te agradecer, assim, pela tua amizade, pelo teu pastoreio, pela pessoa que você é para mim, pela pessoa que com certeza você é para cada um de nós, tá bom? Eu vou chamar aqui a Márcia, que é a esposa dele, o Duda, o Dadal não está aí, quero que a família toda venha aqui, o Dadal está na Bahia, em São Paulo, né? Está em São Paulo, mas a gente vai estar orando por vocês, e eu vou chamar o nosso orador oficial, é o Márcio, mas hoje eu vou transferir aqui para o Paulinho. Paulinho, vem aqui fazer uma oração especial pelo Badu. Se eu chegar nessa idade com esse corpinho assim... Vamos orar pelo pastor. Uma alegria muito grande a gente celebrar mais esse ano. Todos sabem a amizade, o carinho, né, abundante dessa família, estar juntos aqui, tem sido maravilhoso. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós te agradecemos de verdade, Senhor, por cada ano, por cada momento, cada pedaço, Senhor, cada instante das nossas vidas. E é bom saber, Senhor, que a nossa vida tem se cruzado, tem passado pela vida do pastor Eduardo, Senhor. Muito obrigado, porque, de verdade, ele tem dado direção, sabedoria, orientação, falado aos nossos corações. Pai, tem sido o teu profeta na nossa casa, na nossa igreja. Te louvamos muito, Senhor, porque sabemos que a dedicação dele, Senhor, os estudos, a proximidade contigo, as orações, os silêncios, tem de verdade, Senhor, trazido para a vida de cada um de nós um sentido melhor, tem dado, Senhor, uma orientação, tem dado valor, Senhor, tem agregado muito, Senhor, aos nossos dias. Muito obrigado pelo que Ele é, pela alegria, pelas brincadeiras, Senhor, por tudo que Ele tem modificado e trazido para as nossas vidas. Te peço pela vida do Duda, do Adalto, da Carol, da Valentina, da Márcia. Senhor, toma essa família nas Tuas mãos, toma os projetos, toma o futuro. Por favor, Senhor, te agradecemos de verdade por essa bênção na nossa vida, pela vida do pastor. No nome de Jesus, Pai amado. Amém. O Badu fica aqui, Márcia e Duda, obrigado. Eduardo, a gente está com uma pequena lembrança da nossa igreja. A gente sabe, um passarinho nos contou que você estava querendo comprar um blazer, então a gente espera que isso aí dê para comprar um blazer completo. Obrigado, Não dá para ver. Vai desaparecer, vai por mim. Bom, continuando aqui a nossa... Brincadeiras à parte, continuando aqui a nossa chamada, Márcia Pedrosa fez aniversário, está aí, né? Vem cá, Marcinha. Regina Carvalho não está aí hoje, Roberto está aí. Roberto não está aí, né? Sueli? Vem aqui, Sueli, para representar o Roberto. A Adriana Macedo também não está aí, né? Esposo do Daniel também não está. Isabelle e Camille estão aí, estão lá dentro. Então vem para cá, Mônica, representar ela. Chama ela, isso. A Aliette não está aí hoje. Rodrigo Weber está aí. Cadê o Rodrigão? Marcos Vinícius, não sei se o Marcos está aí também. Sidney não está aí. Patrícia Rebouças está aí. Patrícia, vem cá.
Marcos Fernandes não está aí. Ângela também não está aí, eu acho. Ninguém está aí da família da Ângela. Jamile. Jamile está aí? Isabela Kenup não está aí. A representante oficial dessa família não vai vir hoje aqui, porque eu sempre chamo ela, tá bom? Mas a gente ama essa família, Cristina e Emanuel. Nós abençoamos a Isabela e a sua família. Carminha Raimundo também não está aí. Glória também eu não a vi. Isabela Cunha também não veio. Ianê, nós todos sabemos que sua mãe faleceu, ela está lá. Eduardo já está aqui. Cecília também não está aí. Vou pedir para a Tereza vir aqui. Tereza, vem aqui representar a Cecília. Ronaldinho, Ronaldo Viana. Nós temos a Duda, que lá do seu Éder. Cadê? A Duda está aí também? Não sei se a Duda está aí. Tá? Chama a Duda também para cá. A gente tem o José Carlos Gonçalves, que é um amigo meu que está frequentando a igreja, mas hoje ele também não veio. E a gente tem o meu querido amigo Fabinho, que é meu chefe, que também está frequentando a nossa célula lá, e ele está vindo hoje aí também. Então fica aqui também, Fabinho, para poder... Já comemorou esse aniversário 500 vezes, mas tudo bem. Então vamos orar por esse. Vamos ficar de pé. Traz aqui... Biel também está aqui, o André está segurando ele. Tem mais alguém aqui no nosso auditório que esteja fazendo aniversário hoje, por um acaso? Não, esse mês de março? Então vem para cá, Elon, você é um querido. Ah, não, vem para cá, aqui todo mundo está na bênção. O Elon já é um amigo querido também de muito tempo, lá da Igreja Presbiteriana do Itanhangá, está visitando aqui com a sua filha, sua esposa, enfim, que coisa boa. Então, vamos levantar nossas mãos aqui. Você que está pela internet também, se você faz aniversário, creia que a mão do Senhor vai te alcançar onde quer que você esteja. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça por a vida desses queridos aqui. Se são queridos para nós, ó Deus, quanto mais para o Senhor, que deu a sua própria vida por eles, ó Deus. Nós te louvamos por cada vida deles, ó Deus. Te pedimos que o Senhor esteja cada vez mais presente nas suas vidas. Que a tua presença, Senhor, seja o melhor presente das suas vidas nesse ano, Senhor. Faz grandes coisas nas suas vidas, abençoe os seus sonhos, abençoe os seus planejamentos da sua vida, abençoa todos os seus projetos de vida, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que colocarem as suas mãos ou intentarem as suas mentes, prospere, vá para frente, dê para cima, Senhor, em nome de Jesus, seja com eles, guarda de todo mal, reveste do teu poder, da tua saúde, da tua graça, Senhor, cada um desses queridos, ó Deus, e também assim dos seus familiares, que são tão amados por eles também, Senhor. Nós te abençoamos a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Nós temos um bolo aqui especial, vou pedir para o Ronaldinho botar essa mesa aqui, Ronaldinho, e a gente vai cantar. Márcia, traz o fósforo aí, a gente vai cantar aqui. É uma coisa que a gente não faz, mas... Ah, já está aqui. Esse bolo, ele é de chocolate branco com morango. Nós estamos na casa do Pai, é onde a casa do Pai é a liberdade, então nós vamos cantar parabéns aqui. Ih, Davi. Eu estou querendo levar o Davi para a minha casa de eventos, mas eu acho que está difícil. Vamos lá. Parabéns para você nessa data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Não deixe de dar um abraço nos aniversariantes e comer um pedacinho de bolo lá fora, tá bom? Mesmo com calor, e comam rápido, porque é de chantilly, senão vai derreter. Deus abençoe a todos. Foi pra praia, bonitinho?
Isso. Amém. Ótimo. Em nome de todos aqueles que fazem aniversário no mês de março, nós somos os melhores. Não somos. Mas, obrigado igreja, obrigado aos amigos, obrigado por a gente ter um lugar tão especial para viver essa experiência fantástica que é a experiência de Deus. Eu queria me assegurar que todos nós temos a Bíblia aqui à mão. Se você prefere acompanhar por uma outra versão, até por uma plataforma eletrônica, a gente vai ler o capítulo 1 do livro de Hebreus, dos versos 1 até o versículo 3, e para aqueles que vão acompanhar junto comigo aqui, a página é 1709. Podemos? Será que você pode olhar para cá só um instantinho? O pessoal da internet, imagino que já esteja olhando naturalmente. Há 3 domingos atrás, eu comecei uma série de mensagens, na verdade, uma trilogia, cujo título é 3 afirmações revolucionárias sobre Deus. Eu reconheço que a palavra revolucionária, ela é pretensiosa, porque uma afirmação, para ser revolucionária, ela precisa perturbar aqueles que estão tranquilos e tranquilizar os perturbados. Uma afirmação, para ser revolucionária, ela de fato precisa causar uma certa estranheza àquilo que nos é familiar. E quem sabe, causar familiaridade àquilo que pode ser estranho dentro de nós. E aí você encontra, nesta afirmação revolucionária, um lugar para ancorar aquilo que um dia você pensou, mas talvez todo um ambiente externo não tenha dado base e liberdade para você expor. Então, essas 3 afirmações revolucionárias, elas têm e elas pretendem isso. Eu gostaria de pedir enorme licença a você para fazer a seguinte referência. Para fazer qualquer afirmação revolucionária sobre Deus, são necessárias 2 coisas. Primeiro, coragem. É preciso ter coragem para falar algumas coisas. Segundo, é necessário habilidade, porque coragem sem habilidade leva a cortes, a rupturas tão profundas que elas terminam muito mais por desestruturar do que construir alguma coisa. A primeira afirmação revolucionária que foi feita aqui é que Deus é mistério. E ela é uma afirmação revolucionária porque todos nós, de alguma maneira, estamos acostumados a pensar Deus, definir Deus, conceituar Deus, e, via de regra, acharmos que aquilo que pensamos de Deus, aquilo que falamos de Deus, está absolutamente definido, revelado como sendo a última palavra. Sei que ao dizer que Deus está para além de tudo aquilo que a gente possa dele conhecer, é uma afirmação revolucionária, perturbadora, mas eu posso lhes assegurar que o objetivo desta afirmação revolucionária é nos levar a um coração muito mais contemplativo do que propriamente uma mente puramente especulativa. É a junção de teologia com mística, de oração com reflexão, é a junção daquilo que eu queria que nós pudéssemos tirar desse primeiro dia de mensagem. É que Deus, como mistério, me leva a cada dia a celebrar a sua absoluta presença misteriosa neste mundo. E a alegria que vem disso. No segundo domingo eu falei que Deus é amor. E essa é uma expressão que parece não ser revolucionária, dado o fato de que ela é muito comum. Muito comum. Mas num tempo de polarização, de ódio, num tempo onde cresce fanatismo, obscurantismo, num tempo onde a intolerância é a marca, nada mais revolucionário do que a gente entender Deus é amor. E, por favor, lembrando sempre que se existe alguma coisa muito exigente, essa coisa é o amor. Quando dizemos que Deus é amor, estamos dizendo que nós somos convidados a dar uma resposta muito, muito, muito exigente a esse Deus, cujo amor nos constrange a ser mais e melhor. A afirmação revolucionária de hoje é: Deus é humano. Ele é mistério, Ele é amor e Deus é humano. O que é isso? Como é que a gente pode pensar isso? E se aqueles que têm esse texto da página 1709, será que a gente pode juntos ler a uma só voz? Vamos lá? Passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados
séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio de seu Filho. Por meio do Filho, Deus, no princípio, criou o mundo, e no fim, tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente quem Deus é, e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Palavras poderosas. Amém? Não? Amém? Amém. Que assim seja. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. O texto que a gente acabou de ler, de maneira inequívoca, fala que Deus se comunica conosco. Isso me remete à frase que eu disse no primeiro dia, que Deus é mistério, mas não é misterioso. Ele se deixa entrever, ele abre, ele se revela. A grande questão é o que ele fala sobre si mesmo. E a beleza é que Deus falou de muitas e diferentes maneiras. E falou até os antepassados. Mas nesse processo de comunicação, de revelação, de se abrir, de dizer quem é, o texto nos informa que nos últimos tempos para aquele que escrevia o texto, porque fazem quase 2000 anos depois que esse texto aqui foi escrito, nos últimos tempos, diz o autor de Hebreus, Deus nos falou de forma definitiva, Deus nos falou de forma direta na pessoa do seu Filho Jesus. Observe com isso, e aqui um pouco de teologia, pelo menos aquela que eu aprendi, não faz mal a ninguém. Me foi ensinado que tudo aquilo que foi dito a respeito de Deus antes de Jesus vir, era mera sombra que apontava para uma revelação definitiva. Me foi dito, inclusive, e eu creio disso no fundo do meu coração, que a revelação definitiva de Deus em Jesus Cristo, ela, se a gente olhar de trás para frente, se a gente olhar tudo que foi dito sobre Deus na perspectiva de Jesus Cristo, inclusive a gente corrige erros de interpretação, de percepção dessa revelação. É como não? É isso que o texto nos diz. O texto nos afirma que Jesus é, por assim dizer, aquilo que um grande líder do passado já foi. Jesus é a nossa referência hermenêutica. Atenção, eu sei que eu estou usando uma palavra enigmática. Hermenêutica é interpretação, ok? Jesus é a referência interpretativa. Tudo que está antes dele deve ser interpretado à luz dele. Tudo que está depois dele deve ser interpretado à luz dele, porque o texto diz que tudo foi feito por ele e tudo voltará a ser dele. Palavras poderosas. Jesus é a nossa referência. Jesus é a explicação mais cristalina, mais fundamental, mais definitiva sobre Deus. E que toda sombra que apontava para essa revelação continue sombra, porque a gente já não precisa mais da sombra. A gente já não precisa mais, sabe do quê? De tudo que foi dito antes dele, porque dele, nele e por ele, a gente consegue ler todas as coisas. A grande pergunta é, o que Jesus disse a respeito de Deus, o que ele veio revelar a respeito de Deus, que, de alguma maneira, é definitivo com relação a tudo que está para trás. Primeiro, vamos pela parte um pouco mais fácil. Eu vou te mostrar como Jesus reeduca a nossa percepção de Deus. Se não, vejam. Há um texto que sempre me desafiou, que é 2 Reis, capítulo 2. Nesse texto, conta uma história belíssima de 2 profetas. Um chamado Elias e outro chamado Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Elias era um grande homem de Deus. Um homem em que Deus habitava de uma maneira diferente de todas as pessoas da face da terra, por assim dizer, naqueles dias. Elias era alguém que, na instrumentalidade de Deus, ele realizou milagres os mais variados. E o que Eliseu fez? Eliseu colou em Elias, porque assim deveria ser a nossa vida, a gente colar em pessoas de Deus. E Eliseu colou em Elias, e Elias foi lá, não sendo uma pessoa egóica, narcisista, entendia que ele precisava de um sucessor, e começou a preparar Eliseu como sucessor dele. No último dia, no dia em que Elias iria morrer, não, quem conhece o texto bíblico sabe que, misteriosamente, miraculosamente, Elias não morreu como morrem todos nós mortais. O que aconteceu com Elias? Ele foi levado por uma carruagem de fogo, um carro de fogo e tal. E no último dia, e é lindo, eu li esse texto hoje pela manhã, Eliseu intuía, sabia que Elias ia ser assunto aos céus. E Elias disse, Eliseu,
Deus me disse para ir a tal cidade, fica aqui. E Eliseu disse, não, eu vou contigo. Eliseu fez isso 4 vezes. Tá, para lá. E Eliseu dizendo, não, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Sabe aquela coisa, imagina se você soubesse que aquele seria o último dia com a pessoa que você ama. E essa pessoa disse assim, espera aí que eu vou ali no centro da cidade. Você diz, não amigo, eu vou pegar a BRT contigo, eu vou com o metrô contigo, eu quero estar contigo até o último momento. Eliseu esteve com Elias até o último momento, o milagre aconteceu, Elias é assunto aos céus do carro de fogo, que beleza. E Elias transferiu a unção que ele tinha para Eliseu. Esse texto belíssimo, ele é atravessado por uma história. Na hora que ele foi aí, e Elias fica com a capa de Eliseu, e na hora que Elias desaparece, Eliseu faz a seguinte oração, onde está o Deus de Elias? E imediatamente Eliseu pega a capa, toca no rio, as águas se abrem, e o Deus de Elias estava ali, apesar de Elias ter ido embora. Diz o texto de 2 Reis, capítulo 2, que Eliseu estava indo para Betel. No caminho, um grupo de meninos, e eu fui ler hoje de manhã um negócio na internet, alguém tentando defender Deus nesse texto, disse assim, não eram meninos não, eram rapazes, como se mudasse alguma coisa. Um grupo de meninos vem e começa a dizer assim, sobe careca, sobe calvo. E Eliseu com raiva, amaldiçoa, em nome de Deus. Imediatamente, coincidência ou não, saem 2 ursas e devoram 42 daqueles meninos. Eu lia hoje pela manhã, alguém escrevendo. Isso é o que acontece quando alguém zomba do ungido do Senhor. Senhores, uma notícia. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou? Cuidado com o que você vai dizer para mim. Não fica me zoando. Não fica me zoando. Não me insulta. Porque eu posso amaldiçoar você em nome de Deus, até porque Deus está tão comprometido com o ungido do Senhor, tão comprometido com o ungido do Senhor, que Ele mandaria 2 ursas para consumir 42 crianças. O exegeta, a pessoa que eu li hoje de manhã, disse assim, não eram 42 crianças, eram 42 rapazes. Ou seja, muda. E mais do que isso, o que 42 rapazes estavam fazendo ali? Estavam perseguindo Elias. Eu falei, parceiro, Eliseu não estava no Rio de Janeiro. Aí você não estava no Rio de Janeiro. Tipo assim, Deus mandou as ursas para devorá-los. Sabe por quê? Porque eles iriam perseguir Eliseu. E Deus, comprometido com o ungido do Senhor, os protegeu, mandando 2 ursas para devorar 42 deles. Sabe por que essa pessoa estava fazendo essa leitura do texto? Porque ela tem que defender Deus. Porque um Deus assim é humano demais. Um Deus que perde a paciência é humano demais. De 2, uma. Ou isso de fato aconteceu da maneira como aconteceu, ou a gente vai ter que ler esse texto na perspectiva de uma revelação definitiva. Quem é a revelação definitiva? Vejam só o que a revelação definitiva diz. Jesus era ou não era ungido do Senhor? Aqueles que vieram para a escola dominical e estudaram nos seminários, não é dito que Jesus é o último de todos os profetas? Não é? Eu faço uma pergunta. Jesus foi insultado? Ele foi humilhado? Ele foi desprezado como... Olha o apelido. Teve alguém que teve a petulância de dizer que Jesus era endemoniado. O que acontece com o Deus de Jesus Cristo? O que o Deus de Jesus Cristo fez quando o seu filho, aquele que lhe era mais caro, o último de todos os profetas, que foi vítima do maior de todos os insultos? O que Pedro fez quando a autoridade romana veio para prender? O que Pedro fez? Tirou uma espada, fez o quê? Cortou, e Jesus disse, cara, você ainda não entendeu absolutamente nada. Vai lá e cura. Na cruz, quando ele estava recebendo o seu último insulto, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes por quê? Acho até que ele devia acrescentar, Pai, perdoa-lhes porque eles sabem o que estão fazendo. Irmãos, eu sou cristão.
Eu sigo a Jesus. Ele é o meu espaço hermenêutico. Ele é a minha linha interpretativa. E eu considero como anátema. Para quem não sabe, o que é anátema é maldição. Eu considero como heresia qualquer coisa que não me seja dito a partir da revelação que Jesus Cristo me trouxe. E você sabe qual é a revelação que Jesus Cristo me trouxe? Que Deus jamais, para proteger um ungido do Senhor, arrebentaria pessoas, por uma razão muito simples. O Deus de Jesus Cristo, a quem Ele chama Abba, é um Deus que trouxe uma enorme revolução para esse mundo, que não é só mistério, não é só amor. Esse Deus, para se explicar, e ninguém fez isso. Maomé, desculpa. Buda, desculpa. Qualquer outro Deus, ninguém fez o seguinte: eu sou tão humano, eu sou tão humano, eu sou tão humano, que eu resolvo entrar na história como ser humano. Jesus entra na história, meus caros. Jesus se torna um bebê. Cara, esse negócio é realmente uma das coisas mais lindas, mais lindas, mais lindas. E por isso eu entreguei a minha vida a Jesus. Como que aquele que o texto diz que tudo foi criado por Ele, tudo vai ser por meio dEle, Ele se faz uma criança frágil. Maria o amamenta, ele brinca de peão na minha época, né, de pipa na rua. Ele vai para a carpintaria do seu pai, aos 30 anos de idade, faz o que faz. Deus quis, em Jesus, trazer a última palavra sobre ele: eu sou humano. Eu sou tão humano, mas tão humano, que eu entrei na história humana. E que eu me faço, e eu me fiz humano. Agora, um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Nós não temos tempo para isso, mas Jesus não existia antes disso. Os traços humanos que ele traz só foi a versão terrena dele? Ou tudo aquilo que eu vi em Jesus como ser humano já não fazia parte do Deus misterioso antes de toda a fundação do mundo? A grande questão é que nós estamos acostumados, e nesse sentido o próprio texto nos confunde um pouco, porque estamos acostumados a usar a expressão ser humano como sinônimo de uma coisa muito ruim. Falamos da natureza humana como se a natureza humana fosse alguma coisa absurdamente ruim. Por isso que já vai lhe soar estranho eu dizer que Deus é humano, porque na hora que eu digo que Deus é humano, você está dizendo Deus é imperfeito, Deus é pecador, porque toda a construção da expressão humana na nossa cabeça está relacionada a uma coisa muito ruim. Pois eu tenho uma notícia para vocês: ser humano é ser extremamente divino. Tudo aquilo que é autenticamente humano é necessariamente, autenticamente divino. Por isso que quando eu olho para Jesus, eu tenho que concordar com o diagnóstico de Leonardo Boff, que lendo a vida de Jesus, disse assim: tão humano assim, só podia ser divino mesmo, né? Tão gente assim, só podia ser divino mesmo. E nesse aspecto, eu tenho me emocionado, eu tenho chorado, eu tenho ficado feliz com as nossas devocionais que a gente tem recebido pelas manhãs. Pregadores e pregadoras têm se revelado aqui. E eu estou pensando seriamente em ficar 3 anos sem falar nada aqui nessa igreja. O pessoal é sinistro, esse pessoal é sinistro. Cara. Quanta coisa, quanta beleza nesses encontros com Jesus. Quantas coisas. 3 encontros. 3. Um leproso. Você sabe disso. Ninguém tocava no leproso, ninguém queria, ninguém chegava perto do leproso. Você sabe disso. Olha que ato de profunda humanidade. Jesus vai lá e: meu filho, eu quero que você fique limpo. E toca o leproso. Isso é o quê? Um ato divino ou um ato extremamente humano ou humano divino? Outro encontro. A mulher, que segundo um pregador lá do interior, tinha um fluxuco de sangue. Na verdade, era um fluxo de sangue. A gente não sabe o que é aquilo, uma hemorragia crônica, uma menstruação que não parava nunca. O fato é que, cerimonialmente, quem tinha uma menstruação estava alijada da vida religiosa, estava alijada da vida social. Você imagina aí, o livro de Levítico, que deve ser lido na quinta-feira à noite, depois do trabalho, e tal. O livro de Levítico mostra isso. Se a mulher estava menstruada, ela tinha que, inclusive, para retornar para o culto,
Para o culto, ela tinha que ir ao sacerdote, porque, de novo, ela estava alijada. Você pode imaginar, cara, alguém que carrega consigo algo no corpo ou na alma, que lhe diz que Deus está contra ela, de que ela está totalmente alijada, de que ela não pode participar de aniversário, ela não pode participar da vida social. Aquela mulher deve ter introjetado um complexo de inferioridade tão absurdo, mas tão absurdo, uma depreciação tão absurda, que um dia o texto nos diz que ela ouve falar de Jesus e ela toca em Jesus como? Ela frequentava o pessoal da teologia da libertação que diz assim, se você não me curar. Não foi isso? Ela diz, eu quero a cura porque eu fiz uma corrente de 7 semanas seguidas. O texto diz que ela toca onde, senhores? Ela toca onde? Pô, na franja. Por onde? Por onde? Na frente? Olhando face a face? Sabe quem olha face a face? É quem tem coragem, quem não se sente devedor, quem é convidado para o aniversário, quem está na igreja, quem se sente pertencente, quem não se sente, que não tem esse senso de pertença, não olha nos olhos, chega por trás, toca por trás. E aí você sabe o que Jesus faz? Diz assim, todo mundo tocando, diz assim, eu senti que de mim saiu o poder. Eu acho até que Pedro, eu daria tudo para viver determinadas cenas. Uma porção de gente pegando nele, e ele diz, eu senti, e aí as palavras são minhas, que de mim saiu alguma coisa, porque alguém me tocou. E um discípulo diz assim, com que tom será? Mestre, na boa, tem 100 pessoas tocando no Senhor, o Senhor está dizendo que saiu alguma coisa, Senhor, óbvio. É como se Jesus dissesse assim, mas alguém me tocou de maneira diferente. E Jesus faz uma pergunta enigmática, ele diz, quem me tocou? Detalhe importante. Se ele tinha poder o suficiente para, numa multidão que o tocava, saber que alguém tocou de maneira diferente, evidentemente ele teria poder para saber quem o tocou, certo? Até onde essa expressão, quem me tocou, ela não foi intencional? Até onde, para responder essa pergunta, e o texto diz isso, a mulher sai do centro, ela sai da periferia, ela sai da margem, ela sai do lugar onde toda a religião da época, antes de Jesus, com todo o seu ritual, antes de Jesus a colocou, porque menstruada estava fora do templo, Jesus diz, quem me tocou? Então ela teve que sair da margem, da periferia, vir para o centro e dizer, eu te toquei. É como se Jesus dissesse, filha, não é só a tua menstruação crônica que está curada, a tua dignidade foi restaurada agora. Você é alguém. Isso me faz lembrar meu amigo Tom, que faz parte de um grupo de pessoas que trabalham com prostitutas nas áreas empobrecidas da África do Sul, na cidade de Joanesburgo, que como a cidade do Rio de Janeiro é belíssima, mas tem uma pobreza, uma miséria, meninas de 12, 13, 14 anos se prostituindo. Meu Deus. E no grupo que a gente estava, alguém perguntou se falava de Jesus para elas, tipo assim, você sabe que Jesus morreu por você, você vai... Ele falou, cara, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente tenta resgatar a dignidade dessas pessoas. E é impressionante quando um ser humano é resgatado na sua dignidade e olha e diz, eu sou alguém. Os efeitos que isso abre para entender Deus e a sua mensagem subsequente. Terceira coisa. Sabe o endemoniado gadareno? Quem não sabe, não? 10 cidades gregas. Jesus do lado de cá. Jesus atravessa, vai botar o pé em Gadara. Meu amigo, Jesus chega às 6 horas da tarde, escuro, porque não tinha luz naquela época, né, galera? Sei lá, 8 da noite. E tem um sujeito endemoniado, que estava vivendo nos cemitérios e se cortava com lanças de pedra. Lembra disso? Pegava a faca e se cortava. Gente, na boa, o que você sentiria, se você fosse discípulo de Jesus, e Jesus dissesse assim, vamos para Gadara, para o cemitério, 8 da noite, e me aparecesse um sujeito todo lancetado, todo ferido, cara, você olhava, sabe o que eu diria se eu fosse assim, senhor, na boa, eu vou contigo até um ponto, porra, mas eu acho que eu vazaria.
Irmãos, eu era pastor, eu era seminarista, eu tinha 18 anos, eu estava assim, novinho, na fé, a gente foi para uma congregação, eu pastoreava numa congregação, numa favela, na cidade de Recife, que era um lugar, que lugar perigoso a gente ia, e eu era lá, assim, ia com o Marcos, que era o seminarista do 4º ano, que já era pastor, assim, e eu estava ali com ele e tal, e eu me lembro que um dia, lá caiu uma mulher endemoniada lá e tal. E aí ele disse, Badu, vem me ajudar aqui em oração. Eu falei, parceiro, fica aí que eu vou vazar. E eu saí correndo com medo, cara, com medo. Dizendo, meu Deus, que futuro brilhante eu terei como pastor, não é verdade? E aí eu falei, cara, que coisa. Eu acho que eu faria a mesma coisa, Jesus lá, Gadareno. Eu falei assim, meu irmão, pô, se vira aí. Estou aqui em oração, de longe, tá maluco? Cara, pois bem, não se esqueça, se você ficar me zoando, cuidado com as ruas, hein? E aí, tem um detalhe, não, observa um detalhe. No interior da Bahia, na cidade de Gameleira, onde a gente começou o nosso ministério, numa vila de agricultores, um dia eu estava falando sobre esse texto, uma das pessoas mais simples que eu conheço na vida me abraçou e disse, pastor, somente Jesus, cara, para olhar para um endemoniado desse e ver gente lá dentro. E ver humano lá dentro. Deus é humano, gente. E é essa a revelação que Ele quis mostrar para a gente em Jesus Cristo. Agora, pastor, o que eu faço com os aspectos ruins da humanidade? Se ser humano, se a natureza humana, você está dizendo, ela é boa, ou o nome humano é bom, o que eu faço com as outras coisas que são sombras na nossa humanidade? Podemos treinar o nosso vocabulário? Tudo que você puder pensar autenticamente, Jesus viveu. Dor, indignação ou não. Jesus não teve raiva? Ele chegou lá para os cambistas e falou assim, nobres cambistas que transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores. Eu os abraço. Desceu o cacete. Tal. Sabe o que Jesus não viveu? Ódio destrutivo. Isso não. Sabe por quê? Tudo aquilo que a gente chama de sombra na natureza humana, eu tenho um outro nome para isso. Sabe qual? Desumano. A indignação é humana. O ódio destrutivo é desumano. E tem uma coisa. A Bíblia fala, e aqui eu termino, a Bíblia dá tanto nome a essa figura enigmática. A Bíblia vai chamá-lo de Satã, o acusador. E aquela imagem que o diabo é aquele ser com chifre, com tridente, com a camisa do Flamengo. Eu tenho um negócio para dizer. Ele não tem nem chifre, nem tridente. E aí... Eu tenho uma palavra. E aí, observa um detalhe. Essa noção, ela está completamente equivocada. Porque se tem uma coisa que para mim o texto bíblico registra, e que para mim é a origem mesmo de Lúcifer, ele era um ser, um anjo, tão lindo, tão fantástico, que um dia ele olhou no espelho e disse, eu sou o cara. E o texto bíblico em Ezequiel, embora se referindo a um rei, usando como metáfora, na nossa interpretação aponta para a origem desse bicho, desse ser, que o máximo que a gente faz é nominar. E aí, aquele narcisismo exuberante, aquela centralização em si mesma, é algo de tal ordem que o levou a fazer as coisas mais desumanas. Você sabe uma coisa que Jesus nunca viveu? Um narcisismo doentio, a ponto de querer assassinar de volta quem lhe insultou. Porque só uma pessoa vazia de si mesmo não vai usar o poder que tem para destruir aqueles que porventura venham humilhá-lo. Sabe o que é algo diabólico? E por favor, aqui eu me valho dos gregos. Diabolos é um ser que divide, que cinde, que separa sagrado de profano, divino de humano. A perspectiva de Jesus é sincrônica. O humano é uma expressão do divino,
o divino é uma expressão do humano. E você sabe o que para mim é mais diabólico e mais desumano? É que em nome da minha centralidade, do meu narcisismo, eu posso cometer as coisas mais desumanas. Meus irmãos, a terceira afirmação revolucionária sobre Deus é que Deus é humano. Que bom. Divino é, humano também. E que aqui agora eu termino dizendo a você uma coisa. Eu me preocupo muito com o que a nossa visão de Deus pode fazer nas nossas relações. Eu me preocupo demais com o que as ideias que a gente tenha sobre Deus pode fazer com as nossas relações. Queria pedir permissão a vocês para falar uma coisa. Vocês me dão essa permissão? Alguém está dizendo, diz primeiro o que é que você vai falar, depois eu dou a permissão. Você me dá a permissão para eu falar uma coisa sem você saber o que é? Como nem todo mundo deu, eu vou ficar em quem deu. Se tem uma coisa que eu tenho o maior orgulho, que a gente está construindo aqui na igreja, por mais esquisito que seja, por mais estranho que seja, é que a construção que a gente está fazendo de Deus, ela tem levado a gente a acolhimento, a maturidade, a perdão, a generosidade, a compaixão. Isso, sem nenhum momento, abre mão do fato de que quem se sente amado nunca vai pensar, agora eu estou livre para fazer o que quero. Porque ser amado, de fato, é se submeter voluntariamente a alguém, de uma maneira que eu jamais quero magoar esta pessoa. É que a gente troca a chave da obediência pura e legal a um Deus que está todo encaixotado, que não nos surpreende, por uma relação misteriosa de amor, e que quanto mais eu mergulho nela, mais humano eu me torno. E quanto mais humano eu me torno, curiosamente, mais divino eu igualmente vou me tornando. Feche os teus olhos por um instante. Dos montes correm para o mar. Será que a gente pode ficar em pé? Seus rios de amor por mim. Eu ouvirei a sua voz e vai, bicho, você que sabe cantar. Correm para o mar. Cláudio, você projeta pra gente aí, por favor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançará E me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor para sempre. Querido e querida, que assim a presença viva, linda, cheia, desse Deus tão divino que só podia ser humano mesmo, tão humano que só podia ser divino. A presença, a lógica, o olhar, a lupa, a lente de Jesus. A presença assim, libertadora, humanizadora do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que essa trindade bendita seja nosso respirar, seja o fluxo da nossa vida, seja o nosso alicerce, seja a moldura onde a gente constrói a nossa existência, na maneira como a gente trata a nossa esposa, nosso esposo,
Nosso outro significante que possa não se enquadrar dentro dessa categoria esposa, esposo, filhos, amigos, trabalhos, trânsito. Que essa presença desse Deus mistério, amoroso, humano, nos faça ser pessoas revolucionárias neste mundo. Tão necessário da presença desse Deus, que encantadoramente nos desconcerta. Que Deus nos abençoe. Dê um abraço na pessoa que está ao teu lado. Até quarta-feira.